Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo certo, pessoal? Tudo certo comigo também, graças a Deus. 8h22 agora. Tá na hora daquele nosso encontro. Notícias e informações com a cara, o jeitinho da TV Evangelizar, do jeito que você gosta. Falamos aqui de Curitiba e hoje, acreditem, não tá tão frio. Tá marcando o quê, gente? 13 graus? É que ontem fez calor até. Ontem bateu 22 graus. Nossa Senhora! Para nós aqui tá uma beleza, tá uma maravilha, tá bom, uma barbaridade. E daqui nós falamos para o Brasil inteiro, nosso sinal via satélite, falamos também em HD para mais de 1.300 cidades, falamos para o Brasil, para o mundo inteiro também nas redes sociais, é lá no YouTube que a gente interage, a gente conversa, você vai falando também, eu falei YouTube? É no Facebook que a gente transmite, no Facebook, Ricardo, e é lá que a gente interage também, e é lá também que você vai mandando o seu recadinho, fala como é que tá o amanhecer hoje aqui. Tem até aquela história que eu percebi hoje, gente, quando o clima tá bom aqui em Curitiba, o pessoal acorda no humor, sabe? E aqui na redação é uma coisa assim muito louca, muita mulher trabalhando, ela chega, oi, 6 horas da manhã, oi, bom dia, bom dia. Nossa Senhora, dá até saudade do frio nessas horas. Tô falando bobagem, Almir? Não, bom. Tô falando bobagem, Paulão? Esse povo bem-humorado logo cedo, meu Deus do céu. Então vamos com as manchetes, gente? Tem muita notícia para dar para vocês. Taca-lhe pau. Vendas em alta. Comércio registra aumento de negócios no primeiro semestre. O plano para pôr fim às queimadas e ao desmatamento ilegal na Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente tirou do papel as ideias e lançou o Plano de Recuperação Verde. O calendário das últimas 3 parcelas do auxílio emergencial. A primeira das 3 últimas parcelas começa a ser paga no próximo dia 18. Cresce o número de brasileiros vivendo em Portugal. Para onde vai o maior e mais bem pago jogador de futebol do mundo? E atendendo a pedidos... Ricardo, senhor Ricardo, viu, X? Aqui, ó, tô cumprindo a promessa aqui, viu? Você tá vendo? Eu falei que eu ia arrumar essa receita, ó. Tá ali, ó. Se você quiser aprender a fazer na sua casa, venha, viu? O Evangelizar em Forma desta terça-feira está no ar. Cuscuz de carne seca com queijo coalhado. Bom, uma barbaridade. Vamos falar muito disso hoje. Cuscuz que rendeu, hein? Mas vamos falar da previsão do tempo, gente, porque você que está no sul, está curtindo esse tempinho gostoso? Aproveita que a virada tá vindo aí. Acompanhe. Terça-feira poderá aumentar a quantidade de nuvens e provocar uma chuva fraca e localizada no sul do estado de Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas, o tempo segue seco e a temperatura vai lá no alto. A máxima ainda vai chegar aos 35 graus em Campo Grande, 30 graus em Goiânia e aos 39 graus em Cuiabá. A terça ainda vai ser um dia ensolarado e quente. Só tem previsão para chuva muito isolada no nordeste do Espírito Santo por causa de áreas de instabilidade vindas do mar. A temperatura deve chegar aos 28 graus na capital paulista e também em Vitória e aos 32 graus no Rio de Janeiro. As imagens de satélite desta segunda-feira mostram o céu já carregado no Rio Grande do Sul por causa da formação de uma frente fria. A terça-feira vai ser um dia de céu carregado em grande parte do estado gaúcho. Também vai chover em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Nas outras áreas da região, como centro e norte do Paraná e leste do estado, o tempo segue firme. A temperatura já não vai passar dos 23 graus em Porto Alegre, mas ainda deve chegar aos 27 graus em Florianópolis e também em Curitiba. E tem uma perspectiva até de chuva já nessa madrugada aqui para essa região de Curitiba, região metropolitana, que a gente tanto precisa, que a gente tanto quer, né? Mas amanhã, um outro dia, a gente volta a atualizar as informações da previsão do tempo, que muda, que é uma barbaridade. Nós vamos falar agora de boas notícias, gente. Afinal de contas, o comércio varejista está soltando foguete com os dados levantados nesse primeiro semestre. Aumentaram as vendas e é isso que está todo mundo comemorando. Taca-lhe pau. O brasileiro voltou às compras nos primeiros 6 meses deste ano. As vendas nesse período aumentaram 25% em comparação ao mesmo semestre do ano passado, quando a pandemia forçou a mudança de comportamento de todos. Com o relaxamento das medidas de restrição e lojas voltando a atender o cliente,
as vendas indicam uma retomada de crescimento. A mesma pesquisa indica que as vendas de lojas físicas foi ainda maior do que as feitas pela internet, 15% a mais. Entre os itens mais vendidos estão as roupas, com um crescimento de 60%. A venda de artigos pessoais cresceu 40%. Aumentou também a procura e a venda de móveis e eletrodomésticos. Nestes casos, o aumento foi de 36%. Boa. Seguinte, gente, saiu o calendário do auxílio emergencial, hein? A Andressa tá com a gente, tem esses detalhes. Importante informação. Taca-lhe pau, Andressa, bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. A Caixa Econômica Federal confirmou o calendário para pagamento do auxílio emergencial. Serão as 3 últimas parcelas do programa criado para ajudar a conter consequências econômicas da pandemia. A primeira das 3 últimas parcelas começa a ser paga no próximo dia 18. E quem está inscrito no Bolsa Família deve seguir o calendário normal do programa. Por falar em Bolsa Família, nesta semana ainda são esperados mais detalhes sobre o novo programa. O presidente já disse que com o fim do auxílio emergencial em outubro, novembro será o mês de um Bolsa Família mais amplo com valores maiores. Pelos cálculos apresentados até agora, o valor médio do benefício sairia de R$ 192 para até R$ 400. Mas tudo isso depende de estudos que vão apontar de onde sairá o dinheiro. O governo quer transferir do pagamento de precatórios dívidas reconhecidas e tratadas na Justiça. A expectativa é que o Congresso comece a tratar desse assunto ainda nesta semana. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa. Obrigado pelas informações. E ontem já, gente, foi ontem, ali no meio da tarde, que o presidente Bolsonaro já foi até o Congresso Nacional e formalizou a entrega do que vai ser o novo Bolsa Família, que, aliás, vai ter até um novo nome. Vai ser Auxílio Brasil. E tem até novas regras, por exemplo, uma delas é a possibilidade de receber esse novo benefício aquelas adolescentes e também menores de 21 anos que já tenham filhos. Essa é uma das novidades. Eu estou falando isso que é uma proposta, é um projeto, porque a aprovação do novo Auxílio Brasil está condicionada também à mudança numa proposta de emenda constitucional que vai tratar dos precatórios. Precatório, Ricardo? Precatório é o seguinte, gente, imagine você que alguém entrou com uma ação na Justiça contra a União e a Justiça chegou lá em última instância e falou, ok, tem que pagar, tem que dar ganho de causa. Esse dinheiro que vai ter que ser indenizado vai para a conta da União e a União faz aquele balancete, aquela previsão de pagamento que se chama precatório. E aí aquela história, cada ano muda sua prioridade. Tem que pagar? Tem. Aquela história, devo não nego, mas pago quando puder. Por isso que se chama precatório. E aí o governo quer tirar esse dinheiro do precatório para fazer o Auxílio Brasil. Mas a gente acompanha e detalha todas essas informações para vocês durante a nossa programação aqui no Evangelizar Informa. Combinado? Combinadíssimo. Vamos atualizar notícias, atualizar informações. Deixa eu trazer a Vanessa que está com a gente. 6 horas da manhã, a moça já estava cantando aqui na redação. Meu Deus, que bom humor! É o calor, né, Andressa? Bom dia, Andressa. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Vilches. Com certeza, com esse calor, o humor de todo mundo melhora, hein? O teu, inclusive. Bom dia para você que acompanha o Evangelizar Informa em todo o Brasil. Olha só, para marcar o mês em que a Lei Maria da Penha completa 15 anos, bem como a campanha Agosto Lilás de enfrentamento à violência contra a mulher, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro começou essa semana um mutirão para julgar processos que tramitam no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Regional da Leopoldina. O juizado recebe cerca de 550 processos por mês das regiões do Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Jacarezinho, Vigário Geral, Ramos, Penha, Inhaúma, Meier, Irajá, Ilha do Governador, Anchieta e Pavuna, todos na zona norte da capital. Até o dia 27 deste mês, 12 juízas vão trabalhar para reduzir o número de processos que tramitam no juizado de 11 mil para 4 mil. A meta é fazer 1.500 audiências de conciliação. Continuamos neste assunto porque outro marco dos 15 anos da Lei Maria da Penha foi a inclusão da violência psicológica contra a mulher no Código Penal. Essa mudança determina o afastamento imediato do agressor, o cumprimento da pena em regime fechado e também cria o programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Confira os detalhes na reportagem.
Uma pesquisa nacional feita pelo IBGE a pedido do Ministério da Saúde mostra que em 2019, mais de 27 milhões de pessoas acima de 18 anos sofreram violência psicológica. Quando as vítimas são mulheres, esse tipo de ataque vem sempre acompanhado por outras agressões e quase sempre é cometido em casa, pelo companheiro. Uma nova lei vai ajudar a pôr fim nesse silêncio. A norma, que teve origem num projeto sugerido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. Qualquer ato que cause dano emocional à mulher ou que perturbe o desenvolvimento, seja por ameaça, constrangimento, manipulação, isolamento, pode ser punido com até 2 anos de reclusão e multa. A norma também inclui na Lei Maria da Penha o critério de existência de risco à integridade psicológica da mulher como um dos motivos para o juiz, o delegado ou mesmo o policial afastarem imediatamente o agressor do local de convivência. Esta psicóloga explica que a violência psicológica pode deixar marcas e não é algo que acontece só durante o relacionamento. As consequências elas variam em função do contexto e também da natureza da pessoa, da personalidade da vítima. Então, algumas pessoas podem ter tendência à depressão, outras a quadros de ansiedade, alterações do sono, apetite, sexualidade. A nova lei ainda inclui no Código Penal o programa Sinal Vermelho, para as vítimas de violência doméstica pedirem ajuda aos atendentes das farmácias. O programa surgiu com uma campanha lançada no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros. É com você, Vilches, eu volto daqui a pouco com mais informações. Daqui a pouquinho que nós temos muito que conversar ainda hoje, viu, dona Vanessa? Valeu, obrigado pela participação. Gente, deixa eu só mandar um recadinho especial aqui para a dona Ivete Coelho, que está acompanhando a gente lá na Itália. Ela é esposa do seu Borsa, que eu conheci aqui em Curitiba, lá no bairro Cristo Rei. Estão morando lá na Itália também ou não? Delícia, né? Tá certo, chegou uma determinada idade, tem mais é que descansar mesmo, curtir aí o que a aposentadoria proporciona. Não é, seu Laurentino? Um abraço pro senhor e Deus abençoe a esposa do senhor. Intervalo comercial rapidinho, super rápido, dá tempo só de beber uma aguinha aqui assim, ó, dar uma talagada porque tá seco o negócio aqui. E aí depois do intervalo comercial nós vamos trazer notícias e vamos falar do cuscuz com leite. Saiu a receita e nós vamos mostrar uma bem legal para vocês. Pera aí, já a gente mostra. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já! Evangelizar informa de volta às 8 horas e 37 minutos para mostrar para vocês imagens de Florianópolis, capital de Santa Catarina. E aquela chuvarada toda que está lá no Rio Grande do Sul ainda não chegou em Santa Catarina. A gente consegue até ver um céu um pouquinho mais bonito, um amanhecer bacana por lá. Céu azul, tem nuvens, uma barbaridade, mas não tem nem sinal de chuva, pelo menos nessa imagem que a gente está mostrando aí para vocês da Lagoa da Conceição. Praia bacana, né, seu Paulão? Fez muito tibum ali, né? Eu sei. Agora nós vamos falar do seguinte, gente. Um plano que foi lançado pelo governo federal, junto com estados do norte e centro-oeste do Brasil, que tem aquela missão de recuperar a mata da Amazônia. Não só isso, mas também preservar a área verde, proporcionar também a queda do número de queimadas e combater também a extração ilegal de madeira. Quem tem esses detalhes para a gente todo é a Patrícia que está com a gente. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos. E o Ministério do Meio Ambiente tirou do papel as ideias e lançou o Plano de Recuperação Verde. E o que é esse plano? É um programa destinado à preservação da Amazônia que envolve 9 estados. Os investimentos sairão do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, e de fundos internacionais. Na prática, as primeiras ações serão as de combate às queimadas e ao desmatamento ilegal da Amazônia. Nesta primeira etapa, deve ser liberado R$1,5 bilhão para os estados. O governo federal quer desfazer uma impressão ruim causada lá fora. Países estrangeiros ainda desconhecem as ações que estão sendo tomadas por aqui. A Conferência Mundial do Clima irá ocorrer no segundo semestre na Escócia e há o receio de que essa desinformação provoque consequências econômicas ao Brasil.
O plano de recuperação verde também foi enviado a organismos internacionais. Noruega e Alemanha informaram que têm 2 bilhões de reais para serem investidos no Fundo Amazônia. Com as estratégias desenvolvidas agora, o Ministério do Meio Ambiente espera ver a liberação deste investimento ainda neste ano. E será preciso correr e agir rápido para investir em soluções eficientes e permanentes de preservação. Eu volto com você, Vilches. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Deixa eu dar um alô, bom dia aqui, ó, que eu não falei com ninguém hoje ainda, né, gente? A Esmeralda tá falando de Indaiatuba, São Paulo, a Eliette, a Sandra que tá falando com a gente de Caicó, no Rio Grande do Norte, a Maria Helena que tá com a gente aqui de Aracaju, Sergipe, a Maria Piedade, a Maria Celina, a Penha, a Beatriz Maria, a Linda, a Beatriz está falando de Recife, está dizendo que está chuva por lá. Também com a gente a Maria Aparecida, a Leila Exposto, também a Carmen, também falando de Recife com 23 graus por lá, a Fátima Batista, a Marisa que está falando com a gente, já está curtindo um cuscuz por lá, meu Deus do céu, gente. Já a gente fala sobre isso aí. Deixa eu só trazer uma outra notícia aqui para vocês, para falar da Lei de Proteção Geral de Dados. O que é isso, Ricardo? É uma nova legislação que começou a vigorar já agora, imediatamente, que tem a função de proteger as suas informações quando você faz um cadastro. Por exemplo, vai fazer um crediário numa loja, você não tem que passar o nome, CPF, conta de banco. Tudo isso tem que ser mantido para a sua segurança em sigilo. É uma relação só entre você e lá quem está pegando esse crédito. Não pode sair espalhando por isso daí. A legislação que entrou em vigor agora está prevendo multa e a gente vai detalhar isso para vocês. Acompanhe. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor e, a partir de agosto, empresas e órgãos públicos poderão ser multados. Para entender como essa lei nos protege e também como proteger as nossas empresas, nós estamos recebendo a advogada Natália Broto, que é mestre em Direito dos Negócios. Natália, como funcionou o endurecimento dessas leis? Cada vez mais a gente compartilha muito dado pessoal, né? A gente vai baixar um aplicativo, a gente navega na internet, a gente vai na farmácia, a gente dá o nosso CPF, vai no supermercado, a gente dá o nosso CPF. E nem sempre a gente tem ideia, tem ciência do que as empresas fazem, como elas tratam os nossos dados pessoais. Diante disso, surgiu a necessidade de ter uma regulamentação, ter uma lei que vai dizer para as empresas o que ela pode ou não pode fazer com os nossos dados pessoais. E diferente do que a gente imagina, né? Eles não são apenas o CPF, o RG, o nome da nossa mãe, que poderão usar para algumas outras coisas. Os dados são ainda mais complexos, né? Perfeito. Então, quando eu falo, por exemplo, do supermercado e eu dou o meu CPF, na verdade, eu permito que o supermercado ele comece a coletar uma infinidade de dados, inclusive sobre o meu perfil de consumo. Se eu vou numa farmácia e eu dou o meu CPF, eu permito que a farmácia colete uma infinidade de dados sobre os remédios que eu consumo e, portanto, muitas vezes sobre os dados da minha saúde. Então, realmente é muito mais complexo do que simplesmente um dado cadastral. E para os nossos telespectadores empresários que precisam se resguardar agora nesse momento, onde as empresas podem sofrer multas de até 50 milhões de reais, né? Como se proteger? O empresário ele precisa primeiro entender quais as interações que a empresa dele tem com dados pessoais. Se é uma empresa que vende, por exemplo, para o consumidor final, obviamente tem muito mais complexidade, né? Vende para um titular de dados. Mas muitas vezes, por exemplo, uma indústria, não vendo para uma pessoa física, mas ele tem colaboradores, por exemplo, e, portanto, ele precisa entender como tratar os dados pessoais dos colaboradores. Para falar de uma maneira bastante simplista, ele precisa entender essas interações, ter boas práticas, entender o que ele pode ou não pode fazer, contratualizar, ter questões de segurança de informação, confidencialidade, enfim, uma infinidade de questões que o empresário vai ter que se atentar. Então, a partir de agora, o consumidor pode ficar mais tranquilo porque os dados deverão ficar mais seguros e as empresas que não tomarem os devidos cuidados poderão sofrer penalizações. Dá um exemplo prático disso daí, como é que funciona? Por exemplo, você é cliente de uma determinada operadora de telefone celular que é proprietária também do serviço de TV a cabo. Uma empresa não pode trocar dados com a outra, sabe? Então, por exemplo, se você é cliente da telefonia celular, eles não podem te ligar para oferecer serviço de TV a cabo. Basicamente é isso, graças a Deus. Seguinte, hein? Tá na hora. Mônica, muito bom dia. Muito bom dia. Aquele recadinho especial para quem está nos assistindo agora. Exatamente. Muito bom dia, gente. Olha, eu estava até comentando aqui com o Ricardo que eu li uma reportagem incrível dizendo que cientistas descobriram que um homem
que morreu há 2.400 anos comeu na sua última refeição. Surreal, né? Estudar uma múmia e descobrir o que ela comeu. E aí você que está aí assaltando a geladeira, acha que não dá para descobrir que você está se empanturrando de doces, de refrigerantes, mas cá para nós, comer um docinho é sempre legal, né? E para você emagrecer, não precisa se privar de nada não. Você consegue emagrecer de uma forma prática e natural, porque o ActiNutri, ele restabelece uma reeducação alimentar, fazendo você ter mais saciedade, acelerando o seu metabolismo, melhorando o seu funcionamento do seu intestino, a sua pele, tudo isso. E você vai conseguir emagrecer rápido, assim como a Sirlene. Eu vou pedir aqui o antes e o depois dela. Já vai ligando ó, no 0800 000 3474. Esse é o antes e depois da Sirlene, que tem 34 anos. Ela emagreceu 14 quilos. Está muito feliz, está animada, consegue colocar as roupas que ela gosta, né? Ela casou, continua aí fazendo a jantinha para os seus filhos, para o seu marido e tá feliz da vida, tá comendo o que gosta, mas de uma forma diferenciada. É o que o ActiNutri vai fazer na sua vida. Então tá na hora de você mudar de vida. 0800 000 3474. Hoje tem uma mega oportunidade, uma mega promoção. Olha só, na compra de qualquer kit você vai ganhar 50% de desconto. É a metade do preço, fica muito em conta para você iniciar o seu tratamento e emagrecer rápido. E mais, acesso ao método Act de emagrecimento, que você vai contar com profissionais altamente qualificados na área da saúde e da beleza, que vão te ajudar a emagrecer mais rápido ainda. Então aproveita, liga lá no 0800 000 3474 e aproveita. Ninguém vai ficar aí falando que você está assaltando a geladeira, não. Deixa para os cientistas descobrir dos homens que morreram há 2.400 anos, né, Ricardo? É por aí. Mônica do ActiNutri, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Boa. Agora é o seguinte, gente, giro de notícias, giro de informações pelo nosso Brasilzão. É o Informa na Cidade. Taca ali, Paulo. A estiagem no Mato Grosso do Sul derrubou em 60% o volume de produtos transportados pela hidrovia do Rio Paraguai. As cargas mais afetadas foram de soja e minério de ferro. O volume de água do Rio Paraguai está 40% menor do que no ano passado, quando o estado já havia registrado a maior seca dos últimos 15 anos. A polícia do Ceará prendeu o hacker que invadiu o celular do governador do estado, Camilo Santana. O criminoso invadiu a agenda do governador e começou a passar mensagens pedindo dinheiro para os contatos. Caso de estelionato, que o acusado irá responder. A semana começou com um aumento no preço da tarifa do transporte coletivo em Chapecó. Passou de R$ 3,05 para R$ 3,60. O preço é o mesmo para quem pagar na hora ou carregar o cartão transporte de forma antecipada. A prefeitura justificou dizendo que calculou a inflação do período, o aumento do salário dos funcionários das empresas de ônibus e a queda do número de passageiros. Acreditem, tem cidade no país onde o litro da gasolina ultrapassou a marca dos R$ 6 e chegou a R$ 7. Os gaúchos de Bagé pagam a gasolina mais cara do Brasil, R$ 7,08 o litro, em média. O levantamento foi feito pela Agência Nacional do Petróleo. E você, seu Paulo, reclamando da gasolina aqui em Curitiba. R$ 7,08 o litro da gasosa lá em Bagé, no Rio Grande do Sul. Tá louco, cara, uma barbaridade. Deixa eu chamar a Vanessa aqui com mais informações, mais notícias. O que nós temos agora, dona Vanessa? Olá, Vilches, voltamos com informação. Nesse momento em que a gente se pergunta se vamos ter que se vacinar todo ano contra a Covid-19, pesquisadores brasileiros já trabalham em novos projetos de vacinas que poderão suprir possíveis demandas futuras e dar maior independência ao país para manter a população imunizada. É o caso da vacina Spintec, que teve seu pedido de testes em humanos protocolado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária no fim de julho por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. A vacina começou a ser desenvolvida em março do ano passado pelo CT Vacinas da UFMG, em parceria com a Fiocruz Minas, e recebeu apoio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Como o Brasil já encomendou mais de 600 milhões de doses de outras vacinas contra a Covid-19 para o ano de 2021, a conclusão dos testes da Spintec em 2022 deve ocorrer com a população já amplamente vacinada. Mesmo assim, a pesquisa segue com a perspectiva de que a vacina mineira
possa ser usada como reforço para pessoas já imunizadas. E olha só, as aulas presenciais da rede estadual do Rio de Janeiro estão suspensas em 36 municípios, pelo menos até a próxima sexta-feira, dia 13 de agosto. O avanço da variante Delta do novo coronavírus no estado provocou a decisão da Secretaria de Educação. Esses municípios estão localizados nas regiões metropolitana 1 e noroeste do estado e passaram para a bandeira vermelha, que significa risco alto de contaminação pela doença. Embora a cidade do Rio de Janeiro esteja na região metropolitana 1, a Secretaria Municipal de Educação informou que segue as determinações sanitárias da Secretaria de Saúde e do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e as aulas presenciais continuam na rede do município. Importante salientar, Vilches, que neste momento a gente deve manter os cuidados, o distanciamento, o álcool em gel e usar a máscara para evitar qualquer tipo de contaminação. Voltamos com você no estúdio. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações. Não sai daí, não. Daqui a pouco tem aquele nosso assunto aqui. Tá bom? Sai daí, não. Vamos para o intervalo comercial? Estou me referindo à receitinha de cuscuz com leite que tanto vocês pediram. Depois do intervalo, tá bom? Intervalo comercial rapidinho, a gente já volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 53 minutos. E agora nós vamos dar um pulinho lá em Portugal. A terrinha está sim de brasileiros, gente. Acompanhe. Um levantamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteira de Portugal mostra que os brasileiros já são maioria entre os imigrantes legais lá na terrinha. No ano passado, fechou com a marca de 180 mil brasileiros vivendo em Portugal legalmente. Mas o consulado brasileiro acredita que esse número é bem maior. Calcula que cerca de 300 mil brasileiros morem em Portugal. Essa diferença acontece por dois motivos: os ilegais e as regras de Portugal para contar os imigrantes. Brasileiros com dupla cidadania não são contados como imigrantes, e sim portugueses. Desde 2010, Portugal tem mudado as regras para atrair estrangeiros. E no caso dos brasileiros, o reconhecimento de dupla cidadania acontece até para os netos de portugueses. Brasileiros legais morando há mais de 5 anos também se tornam cidadão português. Na Itália também teve essa mudança de critério para que pudesse incentivar a imigração de netos e também bisnetos, né? Anteriormente era bisneto que era reconhecido como cidadão, agora também é a segunda geração. Os netos de italianos já podem ter a cidadania. E aí vem uma outra curiosidade a respeito desses dados em Portugal, porque boa parte desses estrangeiros, fora os brasileiros que moram lá em Portugal, são italianos com dupla nacionalidade, brasileiros que se tornaram italianos e estão morando em Portugal. Tem brasileiro para tudo quanto é lado. Vamos agora falar de futebol, gente, porque o Messi, o argentino, não está mais no Barcelona e está desempregado. Estão dizendo, seu Paulo, hein, seu Almir, que está vindo para cá, para jogar no Coxa, Acompanhe. Após confirmar em uma coletiva emocionada que não jogará mais pelo Barcelona, Lionel Messi, o melhor jogador de futebol do século XXI, está a caminho de Paris. De acordo com vários veículos de comunicação do velho continente, Messi já estaria apalavrado com o clube da Cidade Luz para assinar um contrato de 3 anos com um salário anual de 40 milhões de euros e um bônus de 30 milhões. O anúncio oficial deve acontecer assim que o jogador realizar exames médicos e assinar contrato. Mas se na Europa o assunto é Messi, aqui na América do Sul começa as quartas de final da Libertadores. Hoje, às 9h30 no Morumbi tem São Paulo e Palmeiras. O confronto entre os dois clubes de São Paulo vale uma vaga na semifinal da maior competição da América do Sul. Na quarta-feira, dia 11, o Flamengo enfrenta o Olímpia do Paraguai, em Assunção às 7h15 da noite. E o Atlético Mineiro joga contra o River Plate da Argentina no Monumental de Núñez, às 9h30. Na quinta-feira, o Fluminense joga no Maracanã, contra o Barcelona de Guayaquil, às 9h30 da noite. Os confrontos de volta estão agendados para os dias 17, 18 e 19 de agosto. Imagina, gente, que castigo pro Messi sair do Barcelona e jogar no Coxa. Nem pro Atlético, pro Coxa. Não, tô zoando, né, Almir? Por favor. Ó, a próxima história aqui é para Jô Silva e também para a Ju Souza, que estão lá em Caruaru comendo cuscuz com queijo. É disso que nós vamos falar agora, porque semana passada vocês aprontaram com a gente aqui, né? Acompanhe aí.
Tudo começou com um recadinho na quarta-feira passada. Ah, o quê? Vou ler essa aqui. Maria Helena, bom dia, Ricardo, e a todos. Estou comendo cuscuz com leite. Aí não mexe aqui, cara. Gente, cuscuz com leite, agora me ajuda aqui. Eu não falo. Cuscuz, olha só que loucura. Cuscuz eu como substituindo um arroz, comendo ali um bifinho. Com leite, dona Maria Helena. Essa pra mim é novidade. Mal sabia a confusão que eu estava me metendo, hein? A Maria do Socorro tá falando de Caruaru e fala que é uma delícia, uma comida nordestina típica. A Andiara tá falando que é tradição do Nordeste o cuscuz com leite. A Vicência tá falando que cuscuz com ovos também é bom. Meu Deus do céu. A Maria José tá falando de Camaragipe também. A Fátima Batista tá falando que cuscuz é bom ainda com leite de coco. Olha onde foi parar esse assunto. Quer dizer, senhor Ricardo, que você esqueceu que a Carol tá aqui, ó, todo dia no Vida em Foco, falando, sabe com quem? Com o Nordeste em peso, meu filho. A gente tem uma família lá no Nordeste, entendeu? Então você acha que eu ia perder a oportunidade de trazer uma receita especial, sabendo de todo o alvoroço que você causou lá no teu programa, meu filho? E vocês sabem, né? Aqui, promessa é dívida. Ricardo, senhor Ricardo, viu, X? Aqui, ó, tô cumprindo a promessa aqui, viu? Você tá vendo? Eu falei que eu ia arrumar essa receita, ó, tá ali, ó. Se você quiser aprender a fazer na sua casa, venha, viu? Um beijo pra ele, viu? Ó, ganhou até beijo aqui da nossa convidada, eu viu? conheço ele, sou muito fã dele, acompanho ele sempre. Tá vendo? Você é mais uma fã, tá vendo? Ele tem muitas fãs aqui na TV Evangelizar, viu? Você precisa ver o sucesso que foi esse programa de que ele veio aqui. Vou convidar ele pra vir de novo. Né? Venha fazer ele devia ter vindo comer hoje, a gente devia ter chamado ele. Pra ele ver, né? A receita com os próprios olhos. Gente, eu queria chamar o Ricardo aqui, viu? Ricardo! Ele não tá aí, tá? Não tá aí. Se ele tivesse aí, eu tinha corrido lá. Ó. Meu Deus do céu. Simples, prático. Ainda bem que eu nem comi antes de vir pra cá hoje. Delicioso, delicioso. Muito obrigada pela tua presença. Longe de mim querer causar intriga. Você sabe que eu não sou disso. Mas não teve um pedacinho pra mim desse cuscuz que foi feito aqui. O cuscuz tinha queijo coalho, tinha carne seca. A Vanessa, que participa aqui com a gente, é a diretora do programa. E ela comeu tudo. Pelo menos é bom, né, Vanessa? Viu, posso dizer, não comi tudo, mas comi um bom pedaço. Estava maravilhoso esse cuscuz. Eu entendo todo mundo que come cuscuz no café da manhã, almoço, janta. É maravilhoso mesmo. E, aliás, a gente já lançou esse desafio. Você que assiste o Evangelizar Informa, tem alguma receita que você gosta mais? Manda aí, fala pra gente que a gente vai fazer lá no Vida em Foco também. E vocês viram, né, como o Ricardo Vilches tem fãs, até a culinarista Luciana Matos, fã do Ricardo Vilches, vejam só. Mas estava uma delícia mesmo, hein? Valeu a dica, pessoal, desse cuscuz. Já falei pra você, Vanessa, eu tenho alma de uma pessoa gigante, de um gordão mesmo, eu adoro esse tipo de coisa, viu? Então vamos combinar o seguinte, pra quem está acompanhando a gente agora e tá no Facebook. Se vocês quiserem uma receitinha diferente, ou de repente, né, Vanessa, espalhar aquele hábito que você tem na sua cidade, aquele prato típico da sua cidade, da sua região, e quer ver o Brasil inteiro conhecer esse prato, fala aqui, manda pra gente que a gente repassa pra Vanessa, tá certo? Vamos combinar assim? Tá combinadíssimo, vai ser ótimo preparar no Vida em Foco uma receita pedida pelo pessoal do Evangelizar Informa. Só que agora se comprometa de pelo menos um pedacinho pra gente aqui também, porque foi sacanagem que fizeram sexta-feira, né? Sinto muito. Sinto muito, sinto muito. Valeu, Vanessa, obrigado pela participação. Legal, gente, foi bem bacana essa história. Só que ficamos sem, né, dona Carol? Teve nada, mas nem um cheiro. Não ficou nem um cheiro pra gente. Até o padre João tava olhando assim, ó. Nossa, cuscuz com leite. E o padre falou uma coisa interessante, falou assim, nossa, parece polenta. Eu também, a primeira vez que eu vi, parecia uma polenta mesmo. Foi uma polenta, olha, gente, eu tô babando. Mas que vergonha. Gente, Evangelizar Informa termina aqui. Nós voltaremos amanhã por volta das 8h20 da manhã. Agora fica com o Padre João. O Padre João não vai falar de receita, não. O Padre João vai falar do programa Com a Palavra. Combinado? Tenham uma excelente terça-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!